Bom dia com a santa e a grande paz de Deus. Hoje é dia 26 de setembro de 2023. Outro dia conversando, falando sobre arrependimento e postei uma parte, não aqui, mas falando que as pessoas condicionam o arrependimento para a sua salvação. E isso nós vemos claro que a justificação da nossa transgressão, ela não é, porque as pessoas condicionam um pecado aqui, outro pecado ali. Não, a justificação é por o pecado. É por eu ser pecador, não é pelo fato do pecado isso, pecado aquilo, não. A justificação, ela é pelo pecado. E essa justificação, nas cartas lá de Paulo, de outros apóstolos, ela, é claro, ela não é por meio de arrependimento, mas por meio da fé. E num exemplo bem claro disso, a gente vê na passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele, após ter abandonado a casa do pai, ter desejado usufruir uma vida de farra, de gozo e gastar aquilo que ele tanto pedia ao pai, que era dele, né, por direito. Quando ele estava lá caído no pecado, que ele retorna à casa do pai, o pai não pergunta se ele está arrependido, ou não foi o fato dele se arrepender que o pai o abraçou. Ou seja, ele era filho, e o pai simplesmente disse: aqui é o teu lugar. Então, não era o fato do filho sair da casa do pai, voltar para a casa do pai, não foi o arrependimento que o justificou. Não é arrependimento isso aí. Para Deus não. Ou seja, o filho, é como se o filho estivesse voltando para a casa do pai. Não, o filho voltou para ele mesmo. Ele estava perdido dentro dele mesmo. E agora ele retorna para a casa do pai e retorna para ele mesmo. Porque no momento que ele chega na casa do pai, quando ele está longe da casa do pai, ele diz: rapaz, lá na casa do meu pai eu tinha isso e isso. Então ele viu quem era ele e ele retornou a ele de novo. Ele retorna à casa do pai, não, ele retorna para ele. Porque a casa hoje, no sentido espiritual, a casa do pai está dentro de nós. Então no momento que eu me perco dentro de mim mesmo. A parte do arrependimento, é lógico que ela tem que estar presente na vida do filho de Deus, daquele que é filho de Deus, porque senão ele vai viver sempre dentro de um pecado. Se não há arrependimento, como é que eu vou deixar a prática pecaminosa? Mas isso não me condiciona a salvação. A salvação é pela justificação. Eu não sou justificado porque me arrependo, não. Eu sou justificado pela minha fé em Cristo Jesus. Isso é bíblico. Agora, o arrependimento é como se fosse o calcanhar no pé para a caminhada, entendeu? Como o calcanhar, ele é um apoio ao pé. Sem esse calcanhar, chamado arrependimento, eu não tenho como caminhar com Cristo. O filho pródigo, se ele não se arrepende daquela situação que ele estava, ele não tinha retornado. Então foi um calcanhar para ele retornar. Aí ele retornar para ele mesmo. Ele voltou para ele mesmo. Uma desgraça que acontece hoje nas igrejas evangélicas, a maioria, é que eles ficam com a primeira parte do filho pródigo. A parte do só me dá. Hoje o crente está acostumado a só pedir. Eu quero, me dá o que é meu, me dá o que é porque eu pertenço. E é aquela coisa. Ele fica só pedindo. E o filho pródigo, ele deu valor ao que é dele por direito, sabe? O que nos é dado por direito como filhos? Ele pediu já agora, quando ele retorna à casa do pai, ele já não pede mais o dá-me.
como se ele dissesse para o pai: agora cuida-me, eu preciso do teu cuidado, eu preciso ser filho realmente, trata-me, cuida-me. Essa foi a mensagem ali. E é o que as pessoas se esquecem no dia de hoje. Eles querem mais o dá-me, 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 como se eles não tivessem um pai para cuidar. Eles querem um pai só para dar dinheiro, dar carro, dar casa, dar sucesso. Colocaram a figura de Deus como pai e o filho, o ser humano como filho, como uma pessoa que só ele tem que dar para poder provar que é pai. E nessa armadilha aí caiu o filho pródigo. Porque quando o pai dá, ele não fica com o pai. Ele tem que querer estar com o pai para ter um cuidado. Trata-me, Senhor, trata-me. Eu preciso sempre do teu tratamento, do teu cuidado. E aí, nesse ponto aí, é o fundamental arrependimento. Não o arrependimento de pecados, sabe? O arrependimento de não crer que Jesus é o Filho de Deus, que na hora que eu me volto às práticas pecaminosas, é como se eu não estivesse crendo no sacrifício. Embora a justificação é pela fé, não por arrependimento. Eu não sou justificado pelo meu arrependimento de pecados. Infelizmente, é isso que as pessoas hoje vão buscar numa igreja, né? Eles vão buscar numa igreja não querem um tratamento, eles querem dar-me, eu quero, eu posso, eu consigo. E a salvação em Cristo Jesus, ela é nos salvando do pecado. E o que isso quer dizer? Quando Jesus veio, o seu sacrifício anulou o pecado, salvou-me do pecado, me tirou do pecado. Essa culpa já não existe em mim. Essa culpa já não pode existir em mim. Essa é a libertação da nossa mente. E as igrejas estão hoje fazendo filhos pródigos que pedem demais e esquecem do trata-me, cuida-me, é só o dá-me.